Quem está na linha com a gente, que vai entrar aqui no nosso telão, é a repórter Vitória Bechara, que está acompanhando o caso do Banco Master, mais especificamente a questão daquele resort, ou agora são 2 resorts, né, que apareceram, mas a Vitória, ela viajou lá para Ribeirão Claro, no Paraná, para ter mais detalhes, observar, passou o final de semana naquela região desse resort onde irmãos do ministro Dias Toffoli eram sócios dele. E ela traz para a gente uma matéria aqui no UOL dizendo o seguinte: o dono desse resort Taiaiá diz que irmãos de Dias Toffoli ainda tem uma cota num condomínio que fica dentro do resort. Vitória, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu queria que você contasse um pouco mais, passasse mais detalhes daquilo que você apurou por lá. Oi, Mauro, boa tarde. Prazer falar contigo. Obrigada pelo convite. Então, eu estive ali na região, na cidade de Ribeirão Claro, nesse fim de semana e conversei com o Paulo Humberto Barbosa, que é o atual dono do resort, por telefone. E ele não estava no resort no momento, então a gente conversou por telefone. E aí questionei ele sobre a venda, né? E ele me contou que os irmãos do ministro Dias Toffoli, o José Eugênio e o José Carlos, eles continuam frequentando o resort porque eles têm uma cota. Para explicar aqui para quem está assistindo a gente, né? Além de ser um resort, um hotel, o Taiaiá ele funciona como uma espécie de condomínio, né? Tem ali um prédio principal que tem os quartos como se fossem quartos de hotel, tem os apartamentos, mas tem também as casas. E essas casas elas são divididas, cada uma delas, em 13 cotas, normalmente. E, e aí cada uma dessas cotas dá direito a 4 semanas de hospedagem por ano. E o que o Paulo me contou foi que tanto o José Eugênio quanto o José Carlos eles têm ali, cada um deles, uma cota, então, no total, eles poderiam frequentar o resort por 8 semanas no ano, né? E aí, quem vive ali na cidade ou frequenta o resort diz que o próprio ministro Dias Toffoli tem uma casa no local. O Paulo nega, ele diz que não, que o ministro só frequenta o resort porque os irmãos dele têm a cota, então que ele usaria ali a cota dos irmãos, mas ele confirmou que o ministro frequenta o local e disse que a última vez que eles se encontraram foi no Ano Novo. Ele disse que ele não mantém uma relação com o ministro, mas que o ministro passou o Ano Novo por lá e confirmou que eles se encontraram. Então é isso, apesar dessa venda, né, da parte dos irmãos Toffoli, eles continuam frequentando. Explica um pouquinho para a gente também quem que é o dono desse resort, né? É um advogado ligado ao grupo JBS. Se você puder explicar para a gente, e eu estou percebendo que o áudio está te incomodando um pouquinho aí. Se você quiser tirar o fone a hora que você for Tá. falar aí, fica tranquila também, tá bom? Desculpa, gente, eu tô com. Vocês me ouvem? Estamos ouvindo bem. Tá, eu tô com esse fone aqui meio ruim e ele fica caindo. Acho que vai ficar melhor sem mesmo. Mas então, o Paulo Humberto Barbosa, ele é um advogado de Goiás e ele não é ligado à JBS, mas ele é advogado da JBS, atuou como advogado da JBS em alguns processos, principalmente em Goiás. E ele também é sócio do atual presidente da Friboi, né, que também é uma empresa ali dos irmãos Batista, do Wesley e do Wesley Batista. Então, tem essa ligação. E o Paulo, ele entrou no negócio no ano passado. Ele comprou a parte dos irmãos Toffoli, né, que era a parte da empresa Marit, que é do José Eugênio e do José Carlos Toffoli. E ele também comprou a parte de outras empresas que tinham participação ali. E ele está expandindo os negócios na região, né? A gente mostrou também numa outra matéria publicada hoje, que ele está construindo uma pista de pouso ao lado do resort, para pouso de aeronaves privadas, e, e é de um outro empresário que já estava construindo essa pista e ele acabou entrando como sócio majoritário. E eu fui lá na sexta-feira também, vi essa pista,
por enquanto não tem nada muito... tá bem no começo, assim, eles estão fazendo ali a parte de adequação do terreno, dá para ver que tem uma movimentação de terra grande, porque ali a área é uma área de morro, né? Mas eles estão fazendo essa pista e a previsão é que fique pronta entre o final desse ano e o começo do ano que vem. E fica bem próximo do resort. E o Paulo confirmou essa história para a gente, disse que essa pista vai ser utilizada pelos hóspedes ali do resort, mas também por outras... Vai atender a demanda da região toda, né? Vitória Bechara nos ajudando aqui a entender a questão aí, a relação, né, as relações dos irmãos de Dias Toffoli com esses resorts, né? Tem um outro resort também da mesma rede, que inclusive até teria a participação do apresentador Ratinho também, o Carlos Massa, que é pai do governador do Paraná, o Ratinho Júnior, enfim. Tudo isso resvala no ministro Dias Toffoli, que é quem conduz o caso Master no Supremo Tribunal Federal. A gente tem o dinheiro de um fundo do Master aí também envolvido, como a Vitória explicou, nesse resort. Quer dizer, é preciso trazer à luz qual é a verdadeira relação do Dias Toffoli com esse resort. A gente já viu reportagens também mostrando que a casa de um dos irmãos do Dias Toffoli lá em Marília, é uma casa super ali simples, e que a mulher dele falando, olha, não estou sabendo de nenhuma sociedade, essa casa é apontada como sede da empresa que teria vendido por milhões de reais, 3 milhões de reais, enfim, está tudo muito nebuloso, isso precisa ser esclarecido. Vitória, obrigado por hoje, um bom retorno para você, até uma próxima vez. Isso, obrigado e boa tarde. Boa tarde, boa tarde. O Fábio, eu acho que está aqui com a gente, o Fábio Andrade e o Murilo também estão, Murilo Medeiros voltou aqui com a gente. Queria rapidamente, Murilo, conversar um pouquinho com vocês de novo, questão Master. O caso Master foi abordado pelo Nicolas Ferreira, mas também está sendo abordado, por exemplo, por aliados do presidente Lula, como é o caso do senador Renan Calheiros, que quer puxar para ele, para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, algum tipo de investigação também. É o tipo do vespeiro que todo mundo quer mexer, mas todo mundo tem medo dele também, né, Murilo? Isso mesmo, Mauro. E esse é um tema que estava muito restrito ao âmbito financeiro e que ganhou uma repercussão muito maior, né? Inclusive, virou um ativo eleitoral para muitas lideranças públicas. Ao mesmo tempo que é um tema muito tóxico para alguns, outros querem aproveitar toda essa crise, todo esse escândalo, para expor eventuais lideranças públicas, partidos políticos, membros da Justiça Federal, do Tribunal de Contas da União, que são próximas a esse potencial do escândalo envolvendo o Banco Master, né? Então, a cada nova revelação, inclusive com relações muito próximas de ministros do Supremo Tribunal Federal, com lideranças ali que comandavam o Banco Master, isso vai contaminar cada vez mais o debate político dentro do Congresso Nacional, né? A pressão para a criação da CPI do Banco Master vai ser cada vez maior. Hoje já estava no discurso do deputado Nicolas Ferreira, que ele fez. A cobrança também estava no discurso do presidente Lula, que ele fez essa semana. Então, vai ser um tema que vai ganhar uma repercussão, tende a ter uma repercussão cada vez maior por conta de sua ramificação, né? Os contatos do Daniel Borcaro com a classe política, com o Poder Judiciário, até agora, tudo indica que são enormes, né? Então, o que vai vir à tona ainda é o que tem potencial para embaralhar o jogo eleitoral brasileiro. E eu destacaria, Mauro, hoje, inclusive a Folha de São Paulo trouxe um editorial perfeito sobre esse caso do Banco Master, ao ressaltar o papel do jornalismo profissional na investigação desse caso, né? Diante de algumas autoridades que tentam
abafar o caso, blindar determinados personagens, o trabalho do jornalismo profissional em investigar os fatos e trazer à tona todo esse emaranhado de relações de autoridades públicas com agentes financeiros é fundamental para as instituições republicanas, né, e para o esclarecimento dos fatos. Então, o Brasil exige muito isso, né, e o papel da imprensa tem sido fundamental nesse atual estágio.